Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui com 30 minutos com a palavra, esperando que Deus fale aos nossos corações. Oremos. Senhor, rogamos agora a Tua presença conosco, pelo Teu Espírito Santo. Tu sempre vens nos acompanhar em nossos estudos, nos dirigir. E agora rogamos que Tu possas nos mostrar o que tens para nós aqui em Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Continuando agora em Atos, capítulo 5, versículo 17 em diante. Os versículos anteriores mostraram o grande movimento em torno da pregação do Evangelho, especialmente a questão de sinais, milagres. Nós vimos muita gente indo para Jerusalém justamente para receber curas, libertação, etc. E isso não vai ficar sem resposta da parte dos líderes. Versículo 17 em diante. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quem é que está zangado com eles? A liderança religiosa, a seita dos saduceus. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam em nada mais senão os 5 livros de Moisés, não aceitavam o conceito de espíritos, de anjos, não gostavam da ideia da ressurreição de jeito nenhum, não acreditavam nisso. O confronto que Jesus teve com os saduceus, ele botou eles nos lugares, como diríamos, quando eles disseram que Deus era um Deus dos mortos, e Jesus disse não. Deus disse a Moisés, da sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus é Deus, não foi Deus. Então eles não gostam disto. Eles, levantando-se, a palavra significa com ousadia, com intrepidez, com rapidez. E quem que é? O sumo sacerdote e os que estavam com ele. Vamos lá, esse é o Sinédrio. Eu tenho quase certeza que no meio deste povo estava um jovem chamado Saulo de Tarso. Inveja porque o povo acorria a estes cristãos. Não eram chamados cristãos ainda, isso ainda vem lá adiante. Mas esses seguidores de Jesus o Nazareno, o anjo falou para os apóstolos esta vida, essa maneira de viver. Bom, agora aqui prenderam os apóstolos. Gozado como a gente sempre pensa que prenderam só Pedro e João. Bom, isso foi 2 vezes, mas agora não. Agora são os apóstolos, um grupo bem grande. E os recolheram à prisão pública. Estão na prisão. E aqui vem uma ironia divina. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, vou falar o que ele disse daqui um pouquinho, mas olha a ironia, as pessoas que prenderam os discípulos, os apóstolos, não acreditavam em anjos. Bom, anjos vieram, um anjo. Me pergunta como foi isso. Eu costumo brincar assim um pouquinho, mas é sério, eu não sei. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os. A ideia é pela mão, para fora. E fez o quê? Lhes disse: Ide
e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ide. Novamente, o grande mandamento de Jesus está sendo reforçado. Ide. E onde vocês vão? No centro da contenda. No lugar onde a seita dos saduceus tem todo o poder. Esta seita dos saduceus está em torno da total liderança. Liderança muito forte. Embora o Sinédrio não fosse só de saduceus. Mas o que ele fala? O que o anjo diz? Apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Preguem, anunciem, ensinem, mostrem todas as palavras desta vida. Que palavras? Jesus, que vocês crucificaram, é o Messias. Não era, é o Messias. Como ele é o Messias? Ele é o Messias porque vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Nós somos testemunhas disso. Profetizado desde a antiguidade, agora ele está assentado à direita de Deus e ele anuncia uma grande coisa. Ele anuncia a remissão dos pecados pela fé em seu nome. Queridos, falar no templo que a remissão de pecado pela fé no nome de um homem que foi crucificado é ousadia demais. Mas o Espírito Santo inspira aqueles que ouvem e creem que Jesus realmente é o Messias e que tudo que estas pessoas estão dizendo é a verdade. Então aqui estão eles anunciando isto, anunciando que a remissão de pecados, observe, isso está bem claro, tanto em Lucas quanto em Atos, a promessa de remissão dos pecados sem sacrifício de animais. A igreja desde o começo já dizia isto. Não há sacrifício necessário para a remissão dos pecados. Há somente a promessa dada por Deus em Jesus Cristo, que crendo nele nós teremos remissão de pecados. Lembra, no evangelho dos evangelhos, a pregação de João Batista era o quê? Batizando, confessando, batizados, eles recebiam o quê? A remissão dos pecados. É uma quebra na ordem ritual, sacrificial. Eu acho interessante, não é muito enfatizado pelos comentaristas, eu raramente vejo isso, mas eu creio que é um dos pontos centrais. Em Pedro, no final do sermão, no dia de Pentecostes, diz, a promessa é para vós. Por quê? Promessa de quê? De o Espírito Santo. Promessa de quê? De remissão dos pecados. O que devemos fazer, diziam eles? Compungidos no coração. O Messias chegou e nós perdemos o Messias. E agora ele diz o quê? Ele diz simplesmente, convertei-vos, sejam batizados, tá? Para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom, o presente, que é o Espírito Santo. Então esta é a palavra desta vida. E é vida. É uma maneira de viver em relação com Deus. Finalmente, o Hesed, a justiça que a pessoa recebe quando ela crê em Jesus, o relacionamento correto com Deus, agora é anunciado. Jesus anunciou que isto aqui seria a vida na aliança, na nova aliança. Nós comemoramos aqui na Igreja Presbiteriana uma vez por mês, mas há cristãos que celebram todos os dias a memória da morte, ressurreição e a promessa da vinda de Jesus, sabendo que esta vida em Jesus, nos coloca em relação correta com Deus. 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia,
assim que as portas do templo foram abertas. E são muitas portas. Entraram no templo e ensinavam, obedecendo. Fé em Jesus, querido, é uma coisa, mas fé sem obediência é uma coisa morta. A obediência. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, disse Jesus. Obedeçam. O próximo, continua o versículo 21. Chegando, porém, olha que vem chegar a turma toda, o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio, os 72, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Surpresa! Nós estamos aqui agora em assembleia solene, um tribunal. Nós vamos julgar esses homens que estão acabando com nossa vida confortável aqui. 22. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Tadã! E agora? Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Como é que foi? Nós colocamos, trancamos, tá atrás de chaves, como se fosse. E agora? De uma certa forma, o capitão do templo está com medo porque quando um prisioneiro foge, a vida dele está em jogo. Mas vamos lá. Agora, bem dramático aqui. 26. Nisto, indo o capitão e os guardas... 25. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. De novo. Como é que aconteceu isso? Perplexos, hein? Essa turma não para de ensinar sobre Jesus o Nazareno. Esses apóstolos que nós prendemos estão soltos de novo. O que vamos fazer? Nisto indo, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Ainda há uma simpatia em relação aos discípulos de Jesus. Ainda há algo que os faz atraentes. Eles estão ainda recebendo a simpatia do povo. Isto vai mudar em breve. Esses que trouxeram sem violência, vem cá, nós queremos levar vocês para o Sinédrio, alguma coisa assim. Mas sem violência, porque estavam com medo do povo. 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, olha aqui, encheste Jerusalém de vossa doutrina, do vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. 2 ou 3 vezes Pedro e João e os outros já falaram: vocês crucificaram o Rei da Glória. Vocês não receberam o Messias quando ele chegou. E aqui ele está dizendo: vocês querem colocar o sangue dele sobre nós. Esquecem que este que está falando, e os outros estavam perto do tribunal de Pilatos, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. – 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma declaração tão forte,
dizendo aos líderes religiosos da época, a cúpula da casta sacerdotal, a cúpula de Judá, dizendo para eles, nós vamos obedecer a Deus, não a vocês. 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Príncipe no sentido de primeiro e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Que é mais claro do que isso? Perante o sumo sacerdote e toda a liderança religiosa, eles anunciam que Deus concede através de Jesus Cristo, ou Jesus, o Messias, o arrependimento, dá oportunidade para arrepender, para voltar atrás e viver uma vida em relação a Deus. E que mais? Vai receber o quê? A remissão de pecados, novamente. Esta promessa de remissão de pecados sem o ritual do sacrifício de animais. 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Eles estão reconhecendo que são habitados pelo Espírito, empoderados pelo Espírito, agindo pelo Espírito, e eles não temem de jeito nenhum o que vão dizer. O sermão aqui é bem curto, a defesa é curta, mas ela tem esse ponto. Jesus foi ressuscitado. Vocês mataram ele, mas ele foi ressuscitado pendurando no madeiro. Deus o exaltou, não é só que ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, subiu aos céus, e Deus o exaltou a príncipe e salvador. Sombras de Filipenses capítulo 2, aquela magnífica canção, poesia, magnífica declaração daquilo que Jesus Cristo é e fez por nós. E o que é anunciado? Arrependimento. A primeira palavra que Paulo fala, que Pedro fala quando os irmãos, ou melhor, os em Jerusalém fala, que faremos, irmãos? Arrependei-vos. Mudem a sua mente. Mudem o seu pensamento em relação a Jesus, em relação a Deus. Caiam fora de um ritual vazio e entrem na beleza da remissão de pecados, na liberdade de ser livre de pecado, porque vocês creem que o que Jesus fez valeu por você. Ele foi o perfeito sacrifício, oferecido pelo perfeito sacerdote, ele mesmo, perfeitamente oferecido, para perfeitamente salvar. Perfeito significa completo. E ele diz, nós somos testemunhas destes fatos. E a promessa do Espírito Santo, Deus deu para nós e aqueles que obedecem a Deus. Bom, e agora, Sinédrio, e agora? 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. É claro, isto aqui derruba toda a liderança e o seu poder e a sua tradição e a sua obediência cega a uma lei que agora está vazia, porque tem uma nova aliança. Será que queriam matá-los? Isso já começa a ser o começo da grande perseguição que vai acontecer. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Gamaliel é neto de Hilel, grande rabino,
Ele era considerado um maior da época, o maior rabino da época. Tá? O que ele disse? Depois que tiraram os homens lá de dentro, o que ele disse ao Sinédrio? Ele lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, estou no 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. O que nós temos? Temos o relato de falsos messias que se levantavam. Gamaliel está lembrando. Gamaliel continua. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Seria muito bom dizer que Gamaliel, o grande homem, estava mais ou menos atentado para a verdade de Jesus. Não. O que nós temos é um homem que não está nem para cá e nem para lá, no meio do caminho. Sabedoria, muita sabedoria. A sabedoria é deixa Deus controlar. Mas ele que podia dizer alguma coisa mais forte, aquele que conhecia as Escrituras e ensinava como ninguém, toma uma posição neutra. Não vamos matá-los. A desculpa que ele dá é: podemos estar lutando contra Deus. Quem sabe podemos estar lutando contra Deus? Não estamos lutando contra Deus. Está vendo a diferença? E o conselho dele foi aceito e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Bom, não é coisa simples não. Fustigar com varas, que é o comum entre os judeus na época, não como os romanos faziam com o chicote, o açoite com pedras ou pedaços de chumbo na ponta, não, nisso não. Mas fustigaram. 39 golpes de vara. Todos eles saíram feridos, sangrando. Imitando quem? Imitando o que aconteceu com Jesus. Jesus disse de uma certa forma: se odiaram a vocês, se odiarem vocês, é porque odiaram a mim primeiro. Eu gosto mais de falar no goianês. Se fizeram isso com o patrão, imagina que vão fazer com o peão. E fizeram. E qual foi a reação? Açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Mais uma vez, ordens superiores. Nós somos a liderança, nós temos autoridade. E eles vão responder o quê? A autoridade para nós é Deus. 41. E eles se retiraram do sinédrio. Vamos imaginar como é que eles retiraram. Cabisbaixo, ai, bateram em nós. Como é que vai ser daqui para diante? Nada disso. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. Foram considerados dignos. Eles ficaram alegres porque podemos imitar a Jesus. Parece alguma coisa como quando Paulo disse: eu completo na minha carne o que falta dos sofrimentos de Cristo. Eles regozijaram que Deus permitiu que eles fossem
castigados, que eles sofressem afrontas pelo nome de Jesus. Seria muito fácil numa hora dessa de dizer Deus me abandonou, Deus que prometeu tanta coisa, agora deixou a gente ser castigado. A história está cheia de exemplos de cristãos que aceitaram com alegria, não sem dor, mas com alegria, sofrer por Jesus, morrer por Jesus. Próximos capítulos você vai ver como é que as coisas vão ficar. Até agora, este grupo de seguidores de Jesus tinha um respeito perante o povo, eram aceitos com muita alegria, eram acolhidos como pessoas boas, mas daqui em diante, a história da igreja não vai ser nada fácil. Daqui em diante, a história da igreja vai ser perseguição, perseguição, perseguição. Desses 12 apóstolos que foram fustigados com vara, como Paulo fala, perante o Sinédrio, destes 12, só um não morreu martirizado, João. E mesmo assim, a tradição diz que tentaram ferver ele em óleo quente, mas ele não morreu. Os outros todos, ou decapitados, ou crucificados, ou flechados, ou partidos ao meio, ou arrastados pela cidade para morrer. Os outros 11, todos eles martirizados. Não esquece que a palavra mártir em grego, marturion, significa testemunho. Eles testemunharam ao maior grau a sua fé, a sua crença, a sua vida dedicada àquele que morreu por eles na cruz. 42 termina o capítulo 5. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Agora aparece esse nome, o Cristo. Jesus, o Messias. Jesus, o ungido de Deus. Jesus, o prometido para resgatar o povo. Eles não cessavam, no templo e de casa em casa, de ensinar e pregar. Ensinar é a doutrina dos apóstolos. Aquilo que Jesus nos ensinou, nós ensinamos a vocês. E pregar é anunciar que Jesus é o Messias. Não que o Messias é Jesus, mas Jesus é o Messias. Veremos isso quando Paulo começa a pregar pela primeira vez. Jesus é o Messias. Preparemos os nossos corações para o que vem. Capítulo que vem, o 6º capítulo, vai ser as instituições dos diáconos e a perseguição que acontece depois da morte do grande diácono Estevão. E o que vai acontecer com a igreja depois. Deus ajude-nos nesta semana a compreender melhor aquilo que nos ensinou. Em nome de Jesus, amém.